Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo desta quinta-feira, hoje Direito do Consumidor com a doutora Andiara Ferreira. Aliás, doutora, já tem participação do nosso telespectador. Bom dia, doutora. Doutora, o que acontece se uma cláusula contratual é abusiva, doutora? Bom dia. Olha, uma vez identificada que a cláusula do contrato ela é abusiva, tá? E o que é uma cláusula abusiva, né? Porque o pessoal normalmente fica em dúvidas. É aquela cláusula que traz aí uma obrigação muito excessiva ao consumidor, né? Ela acaba trazendo um peso maior para o consumidor, uma desproporção em relação às obrigações ali. Então, o interessante nessas situações, se o consumidor tem dúvidas, ele pegar cópia daquele contrato, tá? E levar até um profissional de sua confiança para que aquele profissional analise ali as cláusulas contratuais e uma vez identificada que há uma cláusula abusiva, ele pode discutir isso judicialmente e configurada que realmente é abusiva, aquela cláusula possivelmente vai ser anulada. Aí, a depender da situação, por exemplo, num contrato em que há ali uma cláusula abusiva em que os juros está muito alto, na via judicial se declara a anulação daquela cláusula que os juros está muito alto e aí o juiz ele vai aplicar a taxa de juros da média de mercado com base nas informações junto ao Banco Central. Muito bem, doutora Andiara. Vamos na próxima pergunta com a participação do nosso telespectador. Bom dia, Dilson. É certo, doutora, cobrar multa por quebra de contrato? Existe limite legal para isso, doutora? Olha, bom dia. A multa, sim, ela é devida, tá? Normalmente, em quebras de contrato, há a possibilidade, sim, de fazer a cobrança de multas. O que precisa ficar atento é em relação exatamente a essa porcentagem, tá? Não existe um tabelamento fixo, né? Mas há na jurisprudência aí uma média que normalmente, a depender ali da situação, fica ali entre 20% a 30%, tá? Mas se, por exemplo, ultrapassou essa porcentagem, aí há a possibilidade de se rediscutir isso judicialmente e aí também considerar essa cláusula abusiva e aí readequar a porcentagem dessa multa. Participe com a gente, 3360-1101. Aproveite e mande a sua pergunta em relação ao direito do consumidor. Bom dia, doutora. O que fazer, doutora, quando uma empresa altera unilateralmente as condições de um contrato, doutora? Bom dia. Olha só, na verdade, não sequer poderia fazer isso, tá? Toda alteração contratual, após a assinatura ali entre as partes, precisa ter um consenso ali do consumidor. Se houve essa alteração unilateral, essa alteração unilateral, ela é abusiva e ilegal. E aí o consumidor pode discutir essa situação também na via judicial e no primeiro momento, é interessante que antes de ir para a via judicial, o consumidor busque fazer uma reclamação diretamente ali na empresa ou no estabelecimento, né, que fez essa alteração unilateral, e aí também buscar ali uma alternativa extrajudicial, que nós temos o site consumidor.gov.br para fazer essas reclamações também, se a empresa estiver cadastrada lá, e também o PROCON ali da sua cidade, tá? É importante que normalmente se busque essas vias extrajudiciais, porque isso mostra, quando você for até a via judicial, a sua boa-fé, a sua tentativa de resolução ali do conflito, antes de buscar a via judicial. E aí, uma vez que o juiz recebe essa situação, ele olha e dá um peso significativo em relação a essa conduta de boa-fé do consumidor. A próxima pergunta agora do nosso telespectador, doutora, é a respeito de fidelidade. É legal exigir fidelidade mínima nos contratos, doutora, de telefone, por exemplo? Bom dia. Então, sim, é possível, tá? Há o contrato de fidelidade, só que uma vez que há o contrato de fidelidade, obrigatoriamente tem que ter uma contraprestação, um benefício ao consumidor. Tá? Então, normalmente, sim, é possível ter esse contrato de fidelidade, entretanto, precisa ter aí um benefício ao consumidor. Se eles exigem ali o contrato de fidelidade sem essa contraprestação, sem esse benefício, aí passa a ser uma situação ilegal, tá? E aí, só fazendo um adendo rapidamente em relação a essa questão da fidelidade, que acontece muito, uma vez que o consumidor fez o contrato de fidelidade e também aquela prestação de serviço, ela não é fornecida da forma correta, na forma que foi prometida, o consumidor tem o direito de rescindir aquele contrato de fidelidade sem a aplicação de nenhuma penalidade.
Muito bem, 10 horas e 57 minutos. Você está ao vivo com a gente nessa quinta-feira, está pintando já o final de semana. E tomara que o nosso final de semana, doutora, não seja como essa quinta-feira, gente. Olha, ventando já aqui no Alto do Cristo Luz, está bastante nublado. Olha, uma manhã, podemos dizer assim, de quinta-feira bem cinzenta. Nós vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial e voltamos com mais direito do consumidor, hoje ao vivo aqui nos estúdios. Doutora Andiara Ferreira, a nossa advogada que está sempre aqui na telinha colaborando com a gente. Já voltamos, é instante só.